Olá pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês hoje do que eu acho que tem sido a principal preocupação dos pacientes, tá? Que vão fazer a cirurgia. O que eu venho detectado nas consultas aí que é a principal preocupação, tá? E, para minha surpresa, a principal preocupação não é em relação ao procedimento, mas é em relação ao pós-operatório, tá? E eu vou aqui listar para vocês tudo que pode acontecer, tá? Das coisas mais comuns até as coisas mais raras, tá? Porque eu acho que a base de todo relacionamento é a transparência, tá? A transparência e a confiança, tá bom? E eu sempre levo isso na minha vida, na minha relação com meus filhos, na minha relação com a minha esposa, com a minha família, com meus amigos, com meus funcionários e com os pacientes, tá bom? Então eu acho muito importante que a gente baseie tudo em confiança, tá? A medicina, a gente não está vendendo um produto, a gente está prestando um serviço, tá? Então, esse serviço, antes de mais nada, ele tem que ser baseado em confiança. Eu acho que é um dos segredos da gente ter sido bem sucedido na nossa empreitada, tá? Então, acho que vou falar da ordem dos mais comuns, tá? Para os menos comuns. Primeira coisa que os pacientes se preocupam é em relação à dor, tá? A dor do pós-operatório, pessoal, é extremamente... a gente não pode falar que a dor é tranquila, porque, na verdade, praticamente não tem dor, tá? Então, o intraoperatório, que é a cirurgia em si, o paciente não sente nada, porque é feito com sedação. E o pós-operatório imediato, que é aquele dia que você operou, você ainda está sob efeito do anestésico, tá? Sob efeito do anestésico e das medicações que a gente utilizou no intraoperatório para o paciente não ter dor, tá? Então, realmente, não se sente dor na primeira noite, tá? O paciente pode começar a sentir um pouco de dor, tá? Principalmente na região doadora, essa parte que não dói, tá? No 15º dia, quando a gente faz uma extração muito longa, tá? E a forma que eu utilizo para minimizar isso aí é entrar com medicamento, tá? Vamos dizer que é profilático. É um medicamento para que evite que esse paciente tenha uma dor aí no 15º dia, tá? Então a gente usa uma medicação chamada lírica, tá? Que ela previne ou diminui aí essa dor no pós-operatório. Então não é todo mundo que tem, é muito raro, tá? E a gente previne com essa medicação. Eu acho que o mais comum, tá? E acho que a coisa que mais deve incomodar, porque eu ainda não fiz transplante, tá? Mas o meu irmão fez, eu fiz no meu irmão, nos meus primos. Então eu tenho realmente parâmetros de pessoas que puderam me falar tudo, tá? E a maioria dos pacientes também fala. É a posição de dormir, tá? Ninguém gosta de dormir de barriga para cima, tá? Mas é necessário. As 3 primeiras noites é necessário dormir de barriga para cima. Todo mundo pergunta, precisa dormir sentado? Não precisa dormir sentado, precisa dormir de barriga para cima, tá? Barriga para cima para evitar tanto inchaço no rosto, tá? Quanto que você traumatize as regiões transplantadas aí na cama, no travesseiro, tá bom? E mais elevadinho, 2 travesseiros. E como que a gente contorna, tá? Isso aí. Dando para o paciente medicações que vão induzir o sono nas primeiras noites, tá? Então a gente dá uma medicaçãozinha que vai dar sono no paciente para ele passar essas 3 primeiras noites, que são as noites mais chatas, tá bom? Acho que a segunda coisa que mais incomoda, que eu escuto dos pacientes, é coceira. A coceira ela pode começar a acontecer a partir do 3º dia, tá? E ela devido ao processo de cicatrização. A pele começa a cicatrizar, né? As crostinhas começam a formar e secar e esse repuxamento ali causa coceira, tá? Mais na região transplantada. Como que a gente alivia isso? Porque o paciente não pode ficar coçando, senão ele vai arrancar os folículos, tá? Então a gente pede para o paciente utilizar água termal, tá? Deixá-la gelada e utilizar água termal. Vez ou outra, ele pode lavar bem a mão, tá? Passar um álcool gel, não só por causa da questão do coronavírus, mas passar um álcool gel para higienizar bem a mão e só apertar, tá? Se a coceira estiver muito grande. Se realmente estiver trazendo muito transtorno, aí eu entro com algumas medicações, tá? Ou um corticoide, ou também um antihistamínico, tá? Medicações que a gente usa para coceira na pele, para alergia, tá? Para dar uma aliviada, mas normalmente não é necessário, tá bom? Então eu acho que essas 3 coisas são as 3 principais coisas que podem incomodar os pacientes aí no pós-operatório imediato, tá bom? E no pós-operatório um pouco mais tardio. Depois, o que pode incomodar também
que é mais raro de acontecer, e depende muito do tipo de pele do paciente, é a foliculite, tá? Foliculites são como formações de espinhas, tá? Que acontecem. Então, quando o paciente tem a formação de uma ou outra espinha, aí não tem problema. A gente pede para pegar uma compressinha morna, colocar e deixar ela romper sozinha, tá? Porque se espremer, vai expulsar o folículo. Então, o maior erro do mundo é espremer essa espinha, entre aspas, tá? Quando tem muitas, aí a gente vai ter que entrar com uma medicação específica, um tipo de antibiótico específico para combater isso aí e não ter complicação no pós-operatório, tá? Um outro evento que pode acontecer também, mais raro, tá? É chamado de shock loss. Shock loss é quando o paciente perde alguns fios de cabelo da região, tá? Então há uma queda dos fios de cabelo na região devido ao trauma cirúrgico, tá? Então podem aparecer algumas falhinhas que são totalmente reversíveis, tá? Então elas vão voltar a nascer o cabelo. Isso aí é mais comum acontecer em transplantes femininos, tá? Quando a gente coloca entre os fios que o paciente já tem ali e acaba traumatizando, né, tanto a microcirculação local ali, quanto um trauma direto nos folículos e acaba caindo. Então é bom o paciente estar alerta, principalmente as pacientes mulheres, alerta não, orientado, né, que isso pode acontecer, porque senão depois assusta demais, tá? E por último, que eu acho que é um dos mais difíceis da gente contornar, é a ansiedade, tá? A ansiedade pós-transplante. Por quê? Porque a pessoa quer ver o resultado. E por mais que a gente diga que o resultado ele não aparece precoce, pelo contrário, tá? Quando o paciente está com 2 meses para 3, ele acha que não deu certo o transplante. Por mais que você tenha avisado que vai demorar para surgir um resultado, ele fica assustado, porque vê a pele totalmente fechada, não vê nenhum sinalzinho do transplante. Tá? Por quê? Porque a pele cicatrizou mesmo, o folículo está ali dentro, tá? Mas não gerou ainda um fio. Então parece que o transplante não deu certo. E como que a gente resolve essa questão da ansiedade? Mantendo os canais de comunicação abertos, tá? Que eu acho extremamente importante, isso é o que eu falei para vocês. Sempre a transparência, a sinceridade é a melhor coisa. Então, os pacientes eles ficam tanto com contato da Natália, que é a coordenadora da clínica, da Elaine, que é a chefe da enfermagem, tá? Com quem os pacientes mais se comunicam e ficam com o meu contato particular também, tá? Então, isso aí a gente consegue também minimizar essa questão, falando para o paciente que as coisas que ele está passando, né? E que aquela situação é uma situação comum. Tá bom, pessoal? Então eu acho que isso aí são as principais coisas, tá? Realmente eu acho que são passagens muito tranquilas, tá? Que o paciente vai ter aí nos primeiros meses e todos eles são extremamente leves, né? Todos os possíveis sintomas, os possíveis acontecimentos são extremamente leves e realmente não causam nenhum tipo de desconforto maior, não causam nenhum tipo de transtorno maior, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais.